Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra. Corrupção. Esse é um termo que lhe assusta? Na verdade, é um termo que temos ouvido muito nessas últimas décadas, de uma forma muito especial quando se refere ao comportamento de líderes políticos, juristas e até mesmo religiosos. Corrupção é um termo que vem do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. A corrupção, portanto, deve ser definida como utilização do poder ou autoridade para conseguir vantagem e fazer uso do dinheiro público, por exemplo, para o seu próprio interesse, o próprio bem, ou por interesse de um integrante da família ou amigo. Corrupção é crime previsto em lei, no Código Penal. Os artigos 317, 327 e 333 falam a respeito de corrupção ativa e passiva. Poder-se-ia dizer, em outras palavras, que moralmente falando, a moral do corrupto está quebrada em pedaços, usando o termo do significado da palavra lá no original da língua latina. No Antigo Testamento, nós encontramos a ideia de que corrupção é comparada ao mofo como sendo algo totalmente prejudicial. E nesse sentido nós encontramos uma orientação que Moisés recebe e deve transmiti-la ao povo sobre essa questão. Lá no livro de Número Levítico, capítulo 13, ele vai dizer assim nos versículos 47 seguintes: quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, ele examinará a mancha e, se ela estiver espalhada, então o mofo é contagioso. E a roupa, ou tecido, ou couro, ou objeto feito de couro será impuro. E o sacerdote o queimará. E o mofo contagioso deve ser destruído pelo fogo. Esse era o procedimento, portanto, a respeito dessa questão lá no Antigo Testamento. Então, se nós pudermos comparar corrupção como sendo um mofo, quem sabe o tratamento deveria ser parecido com esse que era orientado lá no Antigo Testamento para com os objetos mofados. O tecido, o couro seria submetido ao sacerdote, depois de um tempo de ficar guardado, seria observado novamente para então tomar a solução. À guisa de comparação, podemos olhar para nossas próprias vidas e verificar se não há partes manchadas. Quem não estiver consciente das possibilidades de incorrer em alguma conduta equivocada, certamente está muito enganado. Poderá sofrer danos na sua vida espiritual sem que saiba ou sem que perceba. Eu li a respeito de uma senhora, aliás, um livro escrito por um pregador inglês que escreveu vários livros, fazia muitas palestras, muitos sermões, e uma determinada senhora que ouvia muito dos seus sermões, um dia se expressou assim: esse homem prega para nós como se nós fôssemos pecadores. Isso é inadmissível. Eu acho que temos aí um exemplo, uma senhora que provavelmente estava contaminada com a ideia de que a sua cultura, as suas tradições observadas por gerações, a libertariam do poder e da tendência do mal. Sem que ela soubesse ou se desse conta, sua vida estava mofada. Ela não percebia, ela não se dava conta, achando que estava tudo bem, que estava limpa, que estava pura. Todo ser humano que afirma crer em Cristo deve aceitar o exame que o Espírito Santo faz em nós.
E o Espírito Santo faz isso de forma automática. Como é que funciona isso? Mais ou menos assim. Ao lermos um texto das Sagradas Escrituras, de repente o Espírito Santo denuncia o mofo. Em contato com o nosso espírito, ele denuncia que alguma coisa não está bem. Mostra a nossa falha, nos humilha, nos entristece. O que significa isso? É prova de que precisamos ser purificados. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, verso 28, capítulo 11, diz: examine-se cada um a si mesmo. Nesse caso, ele se refere à celebração da ceia memorial, mas podemos trazer isso para qualquer outro momento, sem dúvida. Quando nos submetemos a provas, devemos encarar que tais provas são um desafio que nos leva a melhorar nosso desempenho na nossa vida como cristãos. Deixar-se examinar é uma escolha pessoal. Se realmente desejamos agradar a Deus, nossa mente precisa ser levada continuamente à presença do Senhor, continuamente a Cristo, nosso sumo sacerdote, para sermos por Ele examinados, evitando assim que a nossa vida se instale nela um processo de corrupção. Como disse, corrupção vem do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. Viver com Deus é um processo constante de exame e purificação, a fim de evitar a corrupção. Que Deus nos ajude a sermos mais e mais íntegros, mais próximos daquilo que é o seu desejo, que sejamos puros diante dele. Que Deus nos abençoe. E vamos orar nesse sentido. Se você puder fazer aí uma paradinha, uma tréguazinha no que está fazendo, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Deus, porque Tu estás conosco sempre. E que Tu és aquele que nos purificas, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, a compreensão de que precisamos nos submeter à Tua purificação, para que todo mofo que porventura se instale, toda a corrupção que porventura se instale em nosso coração, seja eliminada, ó Deus. Ajude-nos a caminhar nesse sentido, em nome de Jesus. Amém.